Eu amo esse dia da Páscoa. Bom dia, irmãos. E eu amo particularmente os hinos que nós podemos cantar. E nós vamos começar com o primeiro hino, que é Da Sepultura Saiu, do 140 do HCC. Da Sepultura Saiu. Foi morto Salvador e sepultado, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Nota no coro, ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder. Pode agora todos vida conceder. Essa é a chave, o significado essencial da ressurreição. Uma vez que ele conquistou a morte, ele pode nos dar vida. Vamos cantar a terceira estrofe. Da morte triunfou, oh, que vitória, vida nos otorgou, vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, amando morte o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. E um dos capítulos mais triunfantes da Bíblia é Mateus 28. Nós vamos ler esse capítulo que conta a história da ressurreição de Jesus Cristo. Mateus 28. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos.
E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. E seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que palavra magnífica! E a história maravilhosa, a base de tudo que nós cremos e fazemos. Cantemos agora Cristo já ressuscitou. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, gratos hinos entoai, aleluia, ao Senhor Jesus honrai, aleluia, pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores para salvar, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, e para sempre reinará, aleluia. E findou-se a luta de Jesus. Esse hino é antigo, antiguíssimo, escrito originalmente em latim, e a música não é tão antiga, mas a música também é, e é um dos maravilhosos hinos sobre a ressurreição. Findou-se a luta de Jesus, o Salvador venceu na cruz, e neste mundo
Vencida a morte, o seu horror, subiu a glória ao Redentor. Cantai louvores ao Senhor. Aleluia. Com majestade sem igual, firmou o reino divinal. Cantai o hino triunfal. Aleluia. Mais uma vez, quero lembrar os irmãos da necessidade que temos de contribuir com as ofertas da igreja. Como diz aqui o título, uma resposta de gratidão. E agora nós vamos ter a nossa oração dominical, e eu vou desmudar o pastor Arthur. Consegue orar por nós e para nós hoje de manhã, pastor? Sim, quero só saber se os irmãos estão me ouvindo. Faz joinha se tiver. Eu estou. Isso. Vamos orar então. O nosso querido Pai Celestial, nós estamos na Tua presença, sentindo falta, Senhor, daquela comunhão física, presencial, visível, testemunhal, que nós temos um para com os outros. Eu estou pedindo, ó Deus, que o Senhor ouve a nossa oração, perdoa os nossos pecados. A nossa oração, ó Deus, é de gratidão pela provisão do Senhor para tudo. Nós pensamos no pão imediato que já comemos hoje, mas nós também, ó Deus, queremos te agradecer e de uma maneira ainda maior, pelo pão que desceu do céu, ó Deus, que nos dá vida espiritual. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas que venceu os grilhões da morte e, literalmente, ressurgiu ao terceiro dia, a razão pela qual nós nos reunimos hoje, para dizer que somos felizes porque o Senhor nos salvou por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por cada irmão que conseguiu e está tentando ou conseguindo se conectar aí a essa reunião espiritual, ainda que cada um no seu lugar. Nós estamos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra, bendizer o Teu nome, cantar hinos que louvem e glorifiquem ao Senhor. Peço que o Senhor abençoe, ó Deus, todo esse dia, cada um dos meus irmãos que nos ouve, e também, ó Deus, peço que o Senhor nos ajude a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Antes da mensagem, vamos cantar mais um hino. Hoje nos lembramos da ressurreição. Hoje nos lembramos da ressurreição, que assegura ao salvo plena redenção. Ao terceiro dia, como prometeu, os grilhões da morte o Salvador rompeu. Sejas tu louvado, Redentor Jesus, vencedor da morte, o Salvador Jesus, transformou as trevas em gloriosa luz, e as primícias fez-se na ressurreição dos fiéis que um dia ressuscitarão. Sejas tu louvado, forte vencedor. Tanto amaste a Cristo, no
estás, garantindo a nós o teu perdão e paz. Sejas tu louvado, nosso mediador, sumo sacerdote, santo intercessor. Hoje te aclamamos, Rei Salvador, para sempre vives na celeste luz. Homem, Deus, Senhor e Redentor Jesus, sejas tu louvado eternamente. Amém. Vamos agora para o período da nossa mensagem. Acontece que eu tenho que subir no meu escritório para poder pregar melhor e ter acesso a tudo que eu preciso. Então, enquanto eu subo lá, os irmãos abram suas Bíblias em Romanos capítulo 6. Romanos 6. Então, Romanos 6. Uma coisa aqui tá. Ver se eu consigo. Pronto. Hoje nós vamos olhar os versículos de 1 a 11, e eu quero lê-los para os irmãos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado.
mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aqui na Igreja Batista da Bíblia, nós temos enfatizado muito o Evangelho. Se eu fosse perguntar aos irmãos o que é o Evangelho, tenho certeza que os irmãos poderiam me responder. Já estou ouvindo os irmãos dizerem morte e ressurreição de Cristo. E nós, como igreja, memorizamos 1 Coríntios 15, de 3 a 4, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o Evangelho tem essas duas partes. Cristo morreu e Cristo ressuscitou. É claro que ele morreu pelos nossos pecados, não que ele apenas morreu, mas ele morreu pelos nossos pecados, e que nós celebramos na sexta, e agora hoje celebramos o fato que ele ressuscitou. Você sabia que essa doutrina de salvação pela fé apenas na morte e ressurreição de Jesus Cristo enche muita gente de medo? Medo de que isso levará a uma vida libertina e cheia de pecado. As pessoas dizem, mas se é só pela fé, o que é que faz com que as pessoas não pequem à vontade, já que eles não vão perecer e estão indo para o céu? É esse medo que com o qual Paulo está lidando em Romanos 6. E eu quero dar um pouquinho do contexto de Romanos, capítulo 6. No capítulo 5, se você tiver sua Bíblia, você pode me acompanhar, mas no capítulo 5, ele estava ensinando que em Cristo não temos o que temer, porque nós não podemos nos perder. Por exemplo, nos versículos 1 e 2, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, esses justificados é declarados inocentes, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, Deus para de ser o nosso inimigo. Ele se torna o nosso amigo. Nós temos paz com Deus por meio de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, estamos firmes nessa graça. Nós temos salvação pela fé em Jesus Cristo. E ele diz, e gloriamo-nos na esperança da glória de Cristo. Capítulo 5 foi escrito para nos dar a certeza da nossa salvação e do fato que nós não podemos nos perder. Nos versículos 8 a 10 de Romanos 5, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele está dizendo, o fato que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores, é a garantia de que nós vamos ser salvos eternamente da ira dele. Ou seja, uma vez salvos, não tem como voltar atrás. Nós somos salvos eternamente. Ele que ressuscitou vai preservar a nossa vida eterna. E o capítulo termina assim, versículo 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou para que pudéssemos enxergar claramente o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas isso provoca uma pergunta que não quer se calar. A pergunta que Paulo faz no início do capítulo 6.
E a pergunta é essa: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Em outras palavras, Paulo, essa doutrina que você prega, que nós só precisamos crer no Evangelho e somos salvos para sempre, essa doutrina vai levar as pessoas a viverem mais e mais no pecado. Já que não vai, já que eles não podem perder a salvação e são salvos apenas pela fé, que há de fazer com que as pessoas digam vamos, já que quando tem pecado, a graça de Deus aparece mais e mais, vamos pecar bastante para que a graça de Deus se torne mais e mais em evidente. Não é isso que você está dizendo, Paulo? E Paulo responde no versículo 2 de uma forma muito, muito forte. Ele diz: de modo nenhum. Mas por que não? A resposta que Paulo dá é que o próprio Evangelho não permite essa reação, e que isso é óbvio, é evidente, e eles sabem disso. Deixa-me repetir isso. O Evangelho não permite essa reação. O Evangelho mesmo nos ensina que nós não podemos continuar no pecado, que nós não podemos viver para nós mesmos. E isso é uma coisa óbvia, uma coisa que todos nós que somos salvos sabemos. Uma coisa interessante nesses 11 versículos que nós lemos é a ênfase que Paulo dá sobre as coisas que nós conhecemos. Veja, ele usa 3 palavras diferentes, mas dizem a mesma coisa. No versículo 3 ele diz: ou porventura ignorais. Está vendo aquela palavra ignorais? Vocês vão precisar me acompanhar na Bíblia, porque meus argumentos vêm de lá. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Uma outra forma de traduzir isso seria assim: ou vocês não sabem, ignorância é falta de saber, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Para mim, isso é uma afirmação quase chocante. Por que eu digo isso? Porque Paulo nunca tinha ido em Roma. Você lembra no início do livro de Romanos, descobrimos que Paulo sempre quis ir em Roma, mas nunca tinha ido. Isso significa que as pessoas crentes em Roma, às quais ele estava escrevendo essa carta, eles ouviram o Evangelho, tinham crido no Evangelho, mas não tinham ouvido o Evangelho do apóstolo Paulo. Não foi ele que pregou para eles. Então, ele está pressupondo que você não pode ouvir o Evangelho e ser batizado sem aprender que você foi batizado na morte de Cristo. E para mim isso é chocante, porque me pergunto se a gente prega o Evangelho corretamente. Nós todos sabemos, nós da Igreja Batista da Bíblia, sabemos que o Evangelho é a morte de Cristo pelos nossos pecados e a ressurreição dele no terceiro dia. Mas será que nós sabemos que quando nós cremos em Jesus e fomos batizados em nome dele, nós fomos batizados na morte de Cristo, que o próprio Evangelho nos ensina que morremos para o pecado? Essa é a base de tudo que Paulo vai dizer. É óbvio, vocês sabem disso, que vocês foram batizados na morte de Cristo. No versículo 6, ele diz, sabendo isto. E no versículo 9, ele diz, sabedores de quê? Então, ele está enfatizando coisas que estão no Evangelho, coisas que nós sabemos ou devemos saber. Então, hoje de manhã, se você
for ignorante quanto à importância do evangelho para a vida cristã, eu quero consertar essa lacuna, porque o evangelho contém tudo que precisamos saber para vencer o pecado e viver para Deus. Deixe-me repetir isso. O evangelho contém tudo o que precisamos saber para vencer o pecado e viver para Deus. Então, nós precisamos saber o que o Evangelho nos diz sobre a vida cristã. E o Evangelho nos diz duas coisas. Esse ensinamento está nos versículos de 2 a 4. Acompanhe enquanto eu leio. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nota que o batismo parece um sepultamento. A pessoa é colocada debaixo da água e parece um sepultamento. E isso de propósito, porque o batismo nos ensina, nos lembra, nos identifica com a morte e o sepultamento de Jesus Cristo. E o sepultamento é a prova de que morremos. Não se sepulta pessoas vivas. Você quer ter certeza absoluta que a pessoa está morta antes de sepultá-lo. E Cristo estava morto e foi sepultado. E no batismo, que é o rito inicial do cristianismo, nós estamos dizendo que quando cremos, também fomos sepultados com ele. Agora, a explicação mais exata desses 3 versículos se encontra no versículo 5, que é o esboço do restante do nosso texto. O versículo 5 diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Lembra que o evangelho tem 2 partes? A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. E a explicação do fato que nós não podemos continuar e que não devemos continuar no pecado também tem 2 partes. Primeira parte, nós fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. A segunda parte, seremos unidos com ele na semelhança de sua ressurreição. Paulo explica essa primeira parte, a nossa morte com Cristo, nos versículos 6 e 7. E a segunda parte, a nossa ressurreição com Cristo, nos versículos 8 a 10. Então vamos olhar versículos 6 e 7 e aprender uma coisa aqui essencial para a nossa vida cristã. Eu quero que vocês vejam que a morte e a ressurreição de Cristo, os eventos que nós celebramos na sexta-feira da Paixão e no domingo da Páscoa, essas 2 coisas nos ensinam tudo o que nós precisamos saber sobre como viver a vida cristã. E a primeira coisa que esses eventos nos ensinam é que nós fomos unidos com Cristo na semelhança de sua morte. Veja versículos 6 e 7. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Alguns termos aqui que são muito debatidos, difíceis de entender, mas nós precisamos entendê-los bem se nós vamos entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele diz que foi crucificado com ele o nosso velho homem. O que é esse velho homem?
eu estava olhando numa nova tradução, a Nova Almeida atualizada, que uns estudiosos recentemente pegaram essa versão que nós estudamos e que nós usamos, e eles atualizaram e transformaram a tradução uma coisa um pouco mais atual. E lá eles dizem, eles não traduzem nosso velho homem, eles traduzem nossa velha natureza. Como um professor meu diria, não, 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 não. Herege, né? Ele diria, amarra ele na estaca, joga gasolina e acende a fogueira. Eu vou trazer a carne para assar. Não é a velha natureza aqui. O velho homem, no Novo Testamento, uma frase usada 3 vezes, todas pelo apóstolo Paulo, uma vez aqui em Romanos 6, outra vez em Efésios 4 e uma terceira vez em Colossenses 3, nunca significa velha natureza. Como que eu sei que não é a nossa velha natureza? Porque nós temos uma velha natureza. Se por velha natureza você quer dizer aquela tendência interna que todos nós, até crentes em Jesus Cristo, temos, aquela tendência para o pecado, aquele impulso para ceder à tentação. Todos nós temos esse princípio dentro de nós, o princípio do pecado. Mesmo salvo, isso não é tirado de nós. E nós vamos discutir esse princípio, esse impulso daqui um pouco. Mas não é disso que ele está falando aqui. Como que eu sei? Porque ele diz que o velho homem foi o quê? Foi crucificado. O que é crucificado? Não é sofrer muito, embora envolve grande sofrimento. Crucificado é morrer. Essa velha natureza, ou seja, esse velho homem morreu. Se morreu, nós não mais temos ele, nós não mais somos essa pessoa. E se o velho homem fosse a velha natureza, nós não teríamos mais pecado e nem um desejo pelo pecado. Então, não pode ser a velha natureza, porque essa natureza não morreu, está muito ativa, como nós vamos ver. Eu ainda peco e ainda tenho alguma coisa em mim que me impulsiona em direção ao pecado. Então, o velho homem não pode ser a minha natureza. Então o que é? O velho homem é a pessoa que eu era antes de ser convertido. Quando nós cremos em Jesus Cristo, há uma real mudança em nós. Nós mudamos. Lembra daquela passagem em 2 Coríntios 5,17? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso não é conto de fadas, não é uma bela e bonita ideia, não é uma nova criatura no sentido que alguém chega e fala, eu mudei, sou novo, não sou mais aquela pessoa que você conheceu. Ele aqui não está falando da nossa experiência, ele está falando que nós, de fato, somos algo completamente novo, que não tem nada a ver com o que nós éramos antes. Veja, no próprio contexto aqui de Romanos, capítulo 6, ele está se referindo à pessoa que eu era antes de ser convertido, à pessoa que eu era em Adão. Você lembra, nós lemos o último versículo do capítulo 5, e Paulo disse no versículo 21 do capítulo 5 assim, o pecado reinou pela morte. Então, a ideia aqui é o seguinte, que antes de me converter, eu era súdito do reino dominado pelo pecado e a morte. Eu era súdito desse reino, eu era cidadão do mundo do pecado e o mundo da morte.
Mas este eu, esta pessoa que eu era, esse súdito do reino do pecado e da morte, morreu juntamente com Cristo. Não existe mais e parou de existir. Agora, a essa altura, talvez você diz, mas eu não me sinto morto para o pecado. Eu sinto vivo, eu ainda, o pecado ainda me enlaça de vez em quando, ou talvez de vez em muito. Mas Paulo, isso aqui é muito importante, Paulo não está falando de como eu me sinto. Ele não está falando da minha experiência. Ele não está dizendo que eu preciso crucificar o velho homem, ele está dizendo que o velho homem foi crucificado, está morto, acabou, não existe mais. E foi crucificado com Cristo. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós fomos colocados em Cristo, e quando nós fomos colocados em Cristo, nós fomos colocados na sua morte. Nós morremos com Cristo. A pessoa que eu era, a pessoa, o eu essencial que antes estava em Adão, não existe mais. Paulo, você diz, mas eu sinto atraído pelo pecado ainda, eu luto constantemente contra o pecado, eu tenho um pecado que me enlaça muitas vezes. Paulo não está falando disso, ele está falando sobre um fato, uma realidade. É por isso que ele usa essa frase, sabendo isto. A crucificação do nosso velho homem não é algo que eu preciso sentir, ou realizar, ou experimentar. É um fato que eu preciso saber. Se eu creio no Evangelho, o meu velho homem foi crucificado, ponto final. Não tem mais velho homem. A pessoa que eu era em Adão não existe mais. Então ele diz, sabendo isso, que foi crucificado com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Agora está ficando complicado, né? O que é esse corpo do pecado? A minha sugestão é que o corpo do pecado é, de fato, a minha velha natureza. Paulo frequentemente chama essa velha natureza de a carne. Aqui ele chama de corpo do pecado. Tá vendo a relação carne e corpo? Os teólogos frequentemente dizem que o cristão tem três inimigos. Ele tem a carne, o mundo e o diabo. A carne, o mundo e o diabo. A carne é essa natureza pecaminosa, esse impulso interno que nós todos temos ainda para ceder ao pecado. O corpo do pecado, então, é a minha carne, é o meu corpo físico. E por que é o corpo do pecado? Porque ainda não foi glorificado. Um dia eu vou ter um corpo glorificado, todos nós que cremos em Jesus Cristo, teremos um corpo glorificado, como o corpo de Jesus Cristo. E esse corpo não vai mais estar sujeito ao pecado. Ainda nesse capítulo, se não me engano, no versículo 12, se referindo a esse mesmo corpo, que ele chama aqui no versículo 6 de o corpo do pecado, ele chama o corpo de o corpo mortal. Ou seja, é uma coisa temporária, passageira, que um dia vai morrer. Agora, veja o que ele não está dizendo. Ele não está dizendo que o meu corpo é pecaminoso, mas que é o meu corpo que ainda está em contato com o pecado. É através do meu corpo que o pecado entra em mim. É por isso que ele chama isso de a nossa carne, porque de alguma forma o fato que eu de vez em quando peco, o fato que eu ainda sinto a força do pecado, isso acontece porque ainda estou no meu velho corpo, meu corpo mortal, que ainda não foi ressuscitado e glorificado.
Agora, eu sei que João fala do mundanismo em termos de a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E esses primeiros dois têm a ver com o mundanismo que nos ataca através do nosso corpo. O terceiro é o mundanismo que nos ataca através do nosso orgulho, da pessoa que nós queremos, que nós achamos que somos. Mas veja que quase todo pecado nos pega através dos olhos, ou pelos apetites que nós temos. Deus nos dá apetites que não são pecados ou pecaminosos em si, apetites tais como fome e sede e uma necessidade de dormir e também praticar relações íntimas entre homens e mulheres. Ele dá, são essenciais para a nossa sobrevivência, mas todas essas coisas são apetites que querem nos dominar para a gente se tornar beberrão, ou glutão, ou preguiçoso e outras coisas mais. Ou às vezes nós temos a inveja, ou nós temos um desejo de aparecer, e tudo isso nos entra pelos olhos. Então, o que Paulo está dizendo é que o meu ser essencial, a pessoa que eu era antes de crer, morreu, foi crucificado em Cristo, para que o meu corpo, onde entra o pecado, pode ser, e nossa tradução diz destruído, mas essa tradução é forte demais. Devemos traduzir como anular, ou tirado de cena, ou feito nulo. A ideia aqui é que quando nosso velho homem morre, nós agora temos a capacidade de dizer não para a nossa carne. Nós temos a capacidade de resistir ao corpo do pecado. Não uma garantia, não que o corpo do pecado foi completamente destruído. Como que eu sei disso? Porque no versículo 12, Paulo vai dizer, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. E ao dizer, não reine, portanto, o pecado em vosso mortal, ele está dizendo que o pecado pode reinar em nosso corpo mortal. Isso é possível. Mas aqui no versículo 6 ele está dizendo, é possível, mas nós não precisamos mais fazer isso. Nós temos a capacidade para dizer não ao pecado. E o resultado disso, ainda no versículo 6, é que eu não sirva mais o pecado como escravo. Sabe a diferença entre um escravo e um empregado? Talvez eles estão trabalhando lado a lado no canavial, um ao lado do outro. Um é escravo, o outro é servo. A diferença é que se o empregado resolver que ele não quer mais fazer isso, ele pede as contas e vai embora. O escravo não. E nós éramos todos escravos do pecado. Mas hoje, é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 6, pelo fato de morrermos com Cristo, nós não somos mais escravos do pecado. Deus nos deu a capacidade de dizer não para o pecado e sim para Deus. Essa é a essência de ter morrido com Cristo. Então, deixe-me resumir. Quando Cristo foi crucificado, a pessoa que eu era em Adão, aquela pessoa morta nos seus delitos e pecados, essa pessoa morreu com ele. Isso possibilitou que eu diga não à minha carne, ao meu corpo de pecado. Logo, não sou mais escravo do pecado, não preciso mais me submeter ao pecado. E no versículo 7, ele coloca tudo isso em forma de ditado. Você vai notar que ele está falando na primeira pessoa do plural, mas no versículo 7 ele muda para a terceira pessoa.
ele diz, quem morreu justificado está do pecado. Nota que ele não disse livre está do pecado, mas justificado do pecado. Isso tem confundido muitas pessoas, porque eles falam, mas o que é esse justificado do pecado? Porque a justificação que eu sei é quando Deus me declara inocente, quando eu creio em Jesus Cristo. Mas não é isso que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo que uma pessoa que morreu não tem qualquer vínculo legal com o país ou com as autoridades a quem ele era submisso em vida. Deixa eu dar um exemplo. Aqui, eu moro aqui no Brasil, junto com os irmãos, e o Brasil aqui tem diversas leis. Mas se eu morrer, essas leis não têm mais autoridade sobre mim. Por quê? Porque eu me desvinculei dessas leis ao morrer. A lei não me atinge mais. Paulo vai dizer isso mais tarde sobre a lei em si. No versículo 14, ele diz que não estamos debaixo da lei, sim da graça. E no capítulo 7, ele vai dizer que nós morremos para a lei. Logo, a lei não tem mais autoridade sobre nós. E então Paulo está dizendo, nesse sentido, que quem morreu, justificado está do pecado. Em Romanos 8, versículo 12, ele diz, assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Ou seja, a carne não tem mais autoridade sobre mim. Eu posso ceder à carne, é possível fazer isso, mas eu não preciso mais. A ilustração usada vez após vez que nos Estados Unidos eles tinham escravidão, como aqui no Brasil e como quase todos os países do mundo, mas a libertação dos escravos foi ganho às duras custas, quando com a Guerra Civil Americana, até hoje é a guerra mais sanguinária de todas as guerras que os Estados Unidos lutou. Morreu muita gente, morreram muitas pessoas. E quando a Guerra Civil acabou, os escravos estavam todos livres. Mas tinha escravos no sul dos Estados Unidos que tinham sido escravos a vida toda. E não sabiam o que era ser livre. Então, os seus velhos mestres malandros começaram a mandar nesses escravos ainda, faça isso, faça aquilo e tal. Eles não tinham a obrigação mais a obedecer, mas pelo costume que eles tinham, continuavam nessa relação. E muito crente ainda serve a carne como se fosse um escravo, mas Paulo está dizendo que quando nós morremos com Cristo, e todos nós que cremos em Jesus Cristo morremos com Ele, nós fomos justificados do nosso pecado, ou seja, o pecado não tem mais nenhuma autoridade legal sobre nós. Nós não temos a obrigação de obedecer mais ao pecado. Nós não temos mais qualquer vínculo com o pecado. Estávamos no reino do pecado e da morte, mas agora que morremos com Cristo, não somos mais súditos desse reino. E isso nos leva à segunda coisa que precisamos saber, algo bem mais pascal. Isso é que seremos unidos com Cristo na semelhança de sua ressurreição. Isso nos versículos 8 a 10. Deixe-me lê-los. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores, a nossa palavra de novo, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos,
já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E aqui nós precisamos entender algo, mais uma coisa sobre a morte de Cristo antes de entender a sua ressurreição. Em 1 Coríntios 15:3, Paulo nos diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é, ele morreu como substituto por nós. Isso é algo que nós não podemos fazer. Nós não podemos morrer pelos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados, nós não podemos morrer pelos pecados. Se fôssemos fazer isso, teríamos que ir para o inferno para todo sempre. Mas em Romanos 6:10, né, nos versículos que eu acabo de ler, Paulo nos ensina que Cristo morreu para o pecado e que nós também morremos para o pecado em Cristo. E você fala, mas como assim? Cristo morreu para o pecado? Cristo nunca estava submisso ao pecado. Como é que ele morreu para o pecado? É verdade, Cristo nunca pecou, ele nunca obedeceu ao pecado, mas quando ele se esvaziou e se tornou ser humano, foi nascido de uma virgem, foi criado em Nazaré e depois andou entre nós, ele viveu no império do pecado e a morte. Isso mostra a divina humilhação. Ele se colocou entre nós nessa esfera. Hebreus fala sobre o sofrimento que ele sofreu e o fato que ele foi tentado de todas as formas como nós, mas sem pecado. Então, essa diferença entre ele e nós sucumbimos ao pecado, nós vivemos como súditos do pecado. Jesus Cristo viveu no reino do pecado e da morte, mas ele não submeteu-se ao pecado. Mas a prova disso é que ele morreu. Então, ele morreu pelos nossos pecados, pelos nossos pecados, não pelos pecados dele, mas ele também morreu em relação ao pecado, ou para o pecado. E nós precisamos saber disso para entender o que Paulo está dizendo sobre a ressurreição dele, porque nesse sentido nós estamos ligados a Jesus Cristo. Que da forma que ele morreu para o pecado, nós unidos com ele morremos também para o pecado. Não pelos pecados, mas para o pecado. E uma vez que ele ressuscitou para Deus. Cristo ressuscitou para conquistar a morte. Esse é o grande ensinamento do domingo da Páscoa. Que Cristo, quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou como o filho da viúva lá do tempo de Elias e Eliseu. Porque eles ressuscitaram, mas um dia morreram de novo. Ele não ressuscitou como Lázaro ressuscitou, que teve todo aquele sofrimento, toda aquela doença, e morreu, e Cristo chamou ele 4 dias mais tarde para sair do túmulo, ele saiu, mas passado alguns anos, ele teve que passar por tudo isso de novo. Isso é horrível. Imagina, morrer uma vez já é difícil, imaginar ter que morrer 2 vezes, né? Mas quando Cristo morreu, e depois ele ressuscitou de uma vez por todas. A morte não tem, e o pecado, e o domínio da morte do pecado não tem mais poder sobre ele. Ele foi liberto de uma vez por todas do poder e do reino do pecado e da morte. E ele vive eternamente para Deus, no reino, no domínio, onde Deus é o rei. Está vendo que Cristo, com sua morte e ressurreição, mudou de reino?
ele mudou do reino do pecado e morte para o reino de Deus e da vida eterna. E o ponto que Paulo está falando aqui é que nós também, o Evangelho ensina que nós morremos para o pecado e viveremos com Cristo para sempre. Nós estamos unidos com Cristo na sua morte e estaremos unidos com Ele na sua ressurreição. Agora, o fato que Paulo usa o tempo futuro 2 vezes nos pega de surpresa. Ele não diz, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Ele diz, ressuscitaremos com Cristo. E isso esse fato tem dado muito assunto para gastar tinta. Eu estou escrevendo um capítulo de um livro e eu tenho lido páginas e páginas e páginas sobre esse verbo no tempo futuro. A pessoa de quem eu tirei mais informações sobre essa passagem é o Lloyd Jones, um pregador inglês, e eu gosto de quase tudo que ele escreve nesse capítulo, mas ele acha que Paulo usou o verbo futuro só porque, do ponto de vista de alguém que acaba de morrer, a ressurreição é futuro, mas que para nós, de fato, é passado. Eu tenho cogitado esse ponto de vista, ele tem bons argumentos, mas eu acho que não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo uma coisa mais ou menos assim, aqui. Agora, em outros lugares, por exemplo, Efésios 2, ele diz que Cristo nos deu vida, mas não é isso que ele está dizendo aqui. Aqui ele está dizendo que nós morremos para o pecado. Isso é um fato. Não é algo que nós sentimos, não é algo que nós precisamos fazer acontecer. Nós morremos para o pecado. Não estamos mais sujeitos ao reino do pecado e da morte. Mas a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição e que viveremos eternamente com Ele e para Ele. Ou seja, é uma garantia, uma vez que você morreu com Cristo, você é garantido de viver eternamente com Ele. O seu destino mudou, seu reino mudou, não tem mais volta, não tem como você sair e voltar à pessoa que você era antes. Todo o Evangelho é para isso. Então a pergunta surge: como é que você pode ainda viver no pecado, uma vez que você morreu para aquela vida que você era, para aquela pessoa que você era morreu, e você está indo sem volta para viver eternamente para Deus? Como é que você pode cogitar o pecado? É para isso que você foi salvo. Você foi salvo para se desfazer da vida do pecado e viver eternamente para Deus. A ressurreição de Cristo garante o nosso destino, garante a nossa ressurreição e vida, e que não apenas não estamos sujeitos ao pecado, mas que seremos eternamente sujeitos a Deus. Onde é que o pecado é cabível nisso? Então, Paulo faz uma aplicação disso no versículo 11, e aqui ele muda para o tempo presente. A aplicação está no versículo 11, onde ele diz: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerar é mais do que apenas saber. Até aqui, ele tem usado o verbo saber. Vocês não sabem, vocês precisam saber. Há fatos que nós precisamos conhecer. Mas considerar é mais do que isso. Considerar é tirar uma conclusão lógica e passar essa conclusão para o coração e não apenas para a nossa cabeça. Nós precisamos
mudar de lente. Antes, nós tínhamos a lente de pessoas que eram súditas e servos do pecado. Agora, nós precisamos colocar outra lente, a lente que diz que que aquela pessoa morreu, que hoje somos ressurretos, ou seremos ressurretos, e agora eu vivo uma nova vida. Eu sou súdito de outro reino. Como é que isso funciona na prática? Eu quero supor 3 situações. A primeira situação é você lutando contra o pecado. Todos nós lutamos contra o pecado. Eu sei que eu já tive e tenho pecados que, vez por outra, o mesmo pecado eu caio nele. E eu lembro de longas noites de desespero. Como é que eu poderia cometer esse pecado? Eu me pergunto. Talvez isso mostre que eu não sou salvo. E Paulo está dizendo, não, você não pode pensar assim. Você tem que saber com toda certeza que você morreu para o pecado e está vivo para Deus. Ou seja, o seu pecado não muda o fato, não faz você perder a salvação, não é evidência de que você não seja uma pessoa salva. Quando você peca, você tem que pensar assim, eu sou, graças a Deus, pela fé em Jesus Cristo, eu morri para o pecado e não preciso mais viver para o pecado. O pecado não tem mais autoridade sobre mim, nem para me botar medo, nem para me ameaçar e nem para me obrigar a obedecê-lo. Eu tropecei, eu pequei, eu caí, mas não caí da graça. Eu não posso cair da graça. Eu esqueci quem eu era, mas agora estou lembrado e graças a Deus, graças à morte e à ressurreição de Jesus Cristo, eu não sou mais súdito do pecado e da morte. Isso não é o velho pensamento positivo, né? Todo mundo está falando nessa época de coronavírus que nós temos que pensar positivo. Isso não é pensamento positivo, onde você tenta transformar a sua vida pensando em coisas boas e positivas. Não, e não é pensamento positivo porque é pura verdade. Nós temos que pensar segundo a realidade. Nós temos que viver na verdade. E a verdade é que se nós somos salvos em Jesus Cristo, estamos confiando em Jesus Cristo para a nossa salvação, nós morremos para o pecado. Agora, mudando de cena, você está sendo tentado por pecado, aquele velho pecado que sempre te pega. Você tem que treinar sua mente a pensar no pecado e no mundo como uma coisa de outro reino. Você tem que começar a pensar assim, quando a tentação vem, mas o que isso tem a ver comigo? Não tem nada a ver comigo, não sou essa pessoa. Eu não preciso mais ceder. Eu não estou mais naquele reino. Eu pertenço a Deus. Eu vivo para Ele. Eu morri para o pecado. Estou vivo para Deus. Esse pecado, essa tentação não tem nada a ver comigo. Eu não sou obrigado a ceder a essa tentação. E a terceira ocasião é quando você está levando sua vida. Você está vivendo, fazendo as coisas que a gente faz na vida. E aqui é onde a vida cristã é diferente de qualquer outra vida que podemos lembrar ou levar. A vida cristã não é apenas uma vida de moralidade. Há muitas formas de tentar derrotar vícios e pecados. Existem organizações que vão te dar 12 passos para vencer a bebida ou as drogas, ou se você tem se você tem problema com jogar na lotérica e jogar todo o seu dinheiro embora, tem
tem coisas para tudo isso. Há quantos e quantos famosos não vão para clínicas para tentar vencer um vício ou outro. Mas a vida cristã não é apenas um sistema de moralidade que nos ajuda a vencer o pecado. O cristianismo nos ensina que nós temos outra coisa positiva para o qual viver. Não estou apenas morto para o pecado, mas estou vivo para Deus. Isso me ensina positivamente como eu devo viver e para o que estou vivendo. Estou vivendo para servir a Deus. Foi para isso que eu fui salvo. E um dia, e isso é inexorável, ou seja, um dia, isso vai ser absolutamente a realidade. E para que esperar o céu? Estou vivendo hoje, e dando minha vida hoje para eu poder, para Deus, porque um dia esse é o meu destino. Um dia eu vou chegar lá. Então, não vou esperar até chegar lá. Vou viver, aprender a viver assim hoje, viver para Deus. Por isso que a ressurreição é tão maravilhosa. A gente pensa na ressurreição muito pouco. Muitas vezes, uma vez por ano, no dia da Páscoa. Nós, crentes, precisamos pensar na ressurreição todos os dias, porque é o segredo da vida cristã. Morremos para o pecado e estamos vivos para Deus. Obrigado, Senhor, por nosso Salvador Jesus Cristo, que sofreu de uma forma que nós não podemos nem compreender, para que um dia ele ressuscitasse dentre os mortos 3 dias mais tarde, e que nós, nele, quando nós cremos nele, morremos também para o pecado, e hoje estamos vivos para sempre para ele, para Jesus Cristo. Podemos viver para o Senhor porque estamos em Cristo. Ajude-nos a levar esse ensinamento a sério. Em nome de Cristo. Amém. Tá certo, irmãos. Eu desmudei todos. Espero que os irmãos estejam bem. E tem sido um prazer ver aqueles que tiveram a coragem de mostrar sua cara no vídeo. Oi, Neide! Oi, Neide! Amém. Oi, Neide! Amém. Eu vou Oi! gravando. Estou gravando e mais tarde eu vou jogar isso no YouTube da igreja. Eu fiz alguma coisa errada na quarta-feira e não subi. Oi, Neide! Olha a Laila, até a Cadê a Laila. Laila? Cadê a Laila? Oi, Laila! Primeira vez que a Laila vai pro culto, viu? Que bom que ela se converteu. Vem falar com a gente. Amém, filha. Irmão Celso, irmã Neia. Oi, irmã. Bom dia. Dea! A Laila, olha lá, ó. Olá, oi, meu amor. É. O irmão não apareceu. Bom dia. Oi, irmãos. Bom dia. Jesus. Amém. Mãe. Oi, irmã Lenice. Fala um oi pra nós aí, irmã Lenice. Amém. Pastor. Oi, irmão Teodoro. Bom dia, pastor. Aí tá. Pai Lenice, Josefa. Amém. Cadê as crianças do pastor Lailton? Olha lá. Estou vendo um, não estou vendo o outro. E cadê o Kevin? Graças a Deus, tá dormindo. Ah, que bom. Tá dormindo. Tá dormindo? Tá bom. E o café de Páscoa dos irmãos foi bom? Foi, irmã. Não tinha ovelhinha de manteiga esse ano. Saudade de reunir, né? Foi um culto de Uma bênção. boa forma de se reunir.
Nós vamos Certo. repetir a dose hoje à noite, 7 horas. Você pode entrar antes. Amém. Não sei se o pastor tem algum aviso, pastor? Não, por enquanto não. Só não quero que os irmãos esqueçam. A gente vai dar um jeito de chegar, pelo menos no seu celular, aí uma cópia do boletim. Mas os irmãos não esquecem que essa semana a irmã Larissa, dia 15, faz aniversário. E a irmã Anitta, dia 17. É isso mesmo, não é? Sim. Dia 15 e dia 17, a irmã Anitta e o irmão Celso vai fazer 18 aninhos, dia 19, né, irmão Celso? Ô, tranquilo. Pega um bolo e deixa lá na geladeira. Ainda tem bolo na geladeira do pastor Mark? Essa semana a gente come, pastor Lailton. Leva e deixa na geladeira. Cada um tem aniversário, deixa o bolo lá na geladeira. Da igreja. Ainda tá lá o Tá bom, bolo? pois Meu é. Deus. Bom domingo, até daqui a pouco. Tá Bom certo. almoço para todos. Bom Tchau, almoço. tchau. Deus te abençoe. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia, pastor. Bom dia. Tchau, Ronaldo. Tchau, irmã Neide. Até mais Até tarde. mais. Arthur. Olha como o irmão Sebastião ficou idoso, gente. 81 anos. Idoso. Eu já passei do idoso, agora estou no super idoso. Até mais, irmãos. Deus abençoe. Até. Amém. Até. Tchau, tchau. Tchau, Até. tchau.